Senhor, irmãos, ou graça e paz, talvez Shalom Adonai. Eu chamo-me Orley, eu sou irmão da Alcelânia, cunhado do Manuel. Hoje está comigo meus primos, a Lídia, a Maria, o Renê, o Diniz, sobrinhos. E eu sou daqui do Ceará, mas na verdade em 94 eu fui para São Paulo. E confesso aos irmãos que não tinha muita saudade de voltar para cá não. Porque eu sei o histórico que eu tenho de vida e o que me levou a ir para lá, na verdade. Mas eu confesso aos irmãos que em São Paulo eu encontrei um cara muito legal, chamado Jesus. Esse cara, meu irmão, de princípio ele me impactou. Infelizmente, naquela época, eu gostava daquela canção, né? Minha pequena Eva, Eva. E eu gostava da Eva. E às vezes até o talo da Eva era bom. Queimava até o talo da Eva. Então eu cresci com essa pequena Eva. Cresci não quer dizer, com o passar do tempo eu conheci a pequena Eva. Conheci outras coisas. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei um amigo meu, daqui do Ceará. E eu falei para ele assim, eu estou na casa dos meus tios, e eu queria passar a noite louco, cara. Ele falou assim, beleza, então se arruma aí que eu vou te levar a noite numa boca. Eu falei, beleza, então vamos. Nós fomos. E eu caminhava com ele, e parece que o lugar não chegava, até que eu me deparei de frente a uma igreja evangélica. E eu não gostava de evangélico, eu não gostava de crente, eu tinha raiva de crente. Porque tem alguns crentes que eles acreditam que os únicos a serem salvos são eles. E aquilo me afrontava quando algumas pessoas diziam que eles eram únicos que iam ser salvos em Cristo Jesus. E naquele momento eu me deparei com aquela igreja. E eu falei para aquele meu amigo, eu falei, vem cá, mas aí é a boca? Ele falou assim, aí é a boca. Mas quem é o dono da boca? E ele falou assim, o dono da boca é o pastor. E eu falei comigo, né? Eu falei, bem que eu sabia que essa raça de crente... Enfim, e eu entrei naquela igreja. Quando eu entrei naquela igreja, aquele pastor começou a pregar. E quando ele prega, parece que ele estava contando toda a minha vida. E eu falei para o meu amigo, eu falei, quem mandou você falar da minha vida para esse cara? E ele falou para mim assim, é Deus. Eu digo, Deus, que Deus, rapaz? É Deus que está falando com ele. Eu falei, quem disse que Deus fala com um comedor de feijão? E ali aquele homem veio até mim, depois de falar tantas coisas, e ele olhou para mim e falou assim, você quer aceitar a Jesus? E quando ele falou isso, eu fiquei com muita raiva, porque você só oferece algo a alguém quando você julga que aquela pessoa não tem. Se eu percebo que alguém tem um semblante caído, moribundo, que aparentemente parece estar com fome, é natural eu me aproximar dessa pessoa e perguntar, você quer comida? E aquele pastor, quando ele olhou para mim, falou assim, você quer aceitar a Jesus? E eu falei para ele assim, meu amigo, eu tenho Jesus desde quando eu nasci. E ele falou assim, você é do Nordeste? Eu falei, sou. E ele falou assim, nordestino não gosta de mentira. Eu digo, eu não minto. Mentira, irmão. E ele falou assim, então tudo bem, eu acredito em você, porque quem tem Jesus não se prostitui, quem tem Jesus não usa droga, quem tem Jesus não é escravo do álcool, não é escravo do cigarro. Quem tem Jesus honra pai e mãe. Quem tem Jesus leva uma vida de honestidade, de verdade. Se você está falando que tem, eu acredito em você. E eu dentro de mim, eu não tenho. E naquele dia eu saí daquela igreja, e eu passo de frente a uma outra igreja, e de repente sai uma mulher correndo daquele lugar. E ela fala, moço, eu falei, o que aconteceu, senhora? Ela falou assim, olha, tem 15 dias que você chegou do Ceará, e na tua vida aconteceu isso e isso. E eu falei, meu Deus, o que é que esses crentes têm? E aquilo mexeu comigo. Eu cheguei na minha casa, na casa dos meus tios. Naquela noite eu tive um sonho, e eu sonhei que eu estava indo para o cinema aqui de Juazeiro do Norte. E no cinema ia começar um filme, e era justamente o filme da minha vida. Desde quando a minha consciência dizia que eu estava errado diante de Deus, até aquele exato momento em que eu me encontrava,
E terminava-se o filme, mas aparecia uma frase enorme que dizia: o seu fim é o inferno, porém eu sou Jesus e tenho o poder de mudar a tua história. Ali eu tremia, irmãos, tremia. Eu chamei o meu amigo, eu falei: você fez uma lavagem cerebral na minha vida. E ele olhou para mim e falou assim: quantas pessoas que caminhou com você lá no Nordeste, quantas situações que você viu de morte, quantas situações que você viu de pessoas que se perderam. Será que você não percebe que foi necessário Deus te arrancar de um estado e trazer para outro, simplesmente com um propósito, para salvar a sua alma? Naquele dia eu decidi conhecer quem realmente era aquela pessoa chamada Jesus. Aquele Jesus que não estava mais agora preso em uma cruz, mas ele decidiu sair da cruz e ir de encontro à minha vida e falar comigo. E eu tenho isso na minha mente, irmãos, que nenhum crente, ninguém aceita a Jesus. Nós como evangélicos, nós temos esse hábito de falar: você quer aceitar Jesus? É até uma forma bonita de oferecer uma coisa boa a outras pessoas. Mas na verdade, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que nenhum homem foi em busca de Deus, mas Deus sempre foi em busca do homem. Eu e você não estamos aqui porque nós simplesmente decidimos estar neste lugar. Não é simplesmente a nossa vontade que nos trouxe a este lugar. Existe uma vontade maior que está sobre mim, sobre ti. Existe um Espírito de Deus, o Espírito Santo, que habita em mim, habita em você. Ele nos impeliu a estar neste lugar. E pode ter certeza, não foi um acaso, porque Deus não trabalha com acaso, Ele trabalha com propósito. E há um propósito de Deus neste lugar, na minha e na sua vida. Você pode ter certeza disso. Eu cheguei para aquele pastor no outro dia, que eu fiquei muito louco, fiquei muito perturbado. Eu falei: pastor, o que eu faço? Ele: para quê? Eu quero conhecer Jesus. E ele falou: é simples, só basta tão somente você abrir o seu coração e se render a Ele. Isso aconteceu em 94. O tempo se passou. Em 94 nasceu em mim uma sede, um desejo. Eu percebi o quanto que eu necessitava de Deus, o quanto que eu precisava da ajuda dEle, o quanto que eu precisava do seu perdão, do seu amor, da sua companhia. Os tempos se passaram e todo dia eu peço a Deus: Deus, põe todos os dias essa mesma necessidade. Porque o que nos prova que somos salvos em Cristo Jesus não é se há 30, 20 anos atrás eu entreguei minha vida a Ele. O que prova que verdadeiramente eu estou salvo em Cristo é se todo dia existe ainda a mesma entrega, porque o encontro com Ele é diário. A palavra diz que todos os dias o Senhor vinha até o jardim pela viração do dia, para se relacionar com o seu Filho. Foi Ele que veio atrás de você, é Ele que sempre vai atrás de você. Eu nunca vi um crente dobrar o joelho e falar: olha, Jesus, e aí, como é que tá, mano? Eu quero que você me agradeça porque eu te escolhi. Eu quero que você me agradeça porque foi eu que fui atrás de você, hein? Ninguém ora assim. Quando nós oramos é o contrário, e dizemos: Senhor, eu quero te agradecer porque foi o Senhor que me escolheu, porque foi você que foi em busca da minha vida. Foi você quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Foi você que chegou quando ninguém mais chegava junto. Foi você quem me acolheu quando ninguém mais me acolhia. Porque a glória e a honra é sempre para Ele. E eu quero declarar que não foi você quem o escolheu, mas a palavra declara: não foste vós, mas eu vos escolhi, eu vos nomeei para que dê frutos e o vosso fruto permaneça. E estamos aqui hoje, irmãos, apaixonadão por Jesus, sedentos por Jesus. E eu quero acreditar que nessa noite você também está sedento e faminto pela presença desse Deus. Eu queria compartilhar com você um texto que está no livro de Marcos, capítulo 11, verso de número 20. Nós vamos falar um pouco hoje sobre fé, até porque é uma coisa que todo mundo tem, uma certeza, uma convicção dentro do seu coração. Agradeço a vida do nosso pastor,
da sua família e de toda a igreja. E eu confesso aos irmãos que eu estou apaixonado por vocês também. Glória a Deus, servimos ao mesmo Deus, estamos na mesma pegada. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, credes que recebeste, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará a vossa ofensa. Amém, irmãos? A Bíblia declara que o Senhor está indo para Jerusalém. O texto declara que o Senhor entra no templo. Primeiro ele vai uma vez e ele percebe algumas coisas estranhas acontecendo. Depois ele vai de novo e ele chuta o balde, porque naquele momento a circunstância era terrível. Não é tão diferente de hoje, porque infelizmente os líderes religiosos daquela época secularizaram a religião e tornaram daquilo que era sagrado uma coisa comercial e comum entre os homens. É o que muitas das vezes vemos por aí, estampado às vezes de uma forma tão extravagante, que nos causa até mesmo repúdio, porque nós entendemos que evangelho não é tudo aquilo que a gente estamos vendo. Evangelho é mais centrado. Evangelho não é simplesmente que vai engrandecer um homem. O evangelho verdadeiro é aquele que engrandece a Cristo, porque o propósito de Deus não é que o homem cresça, mas é que Cristo cresça dentro das nossas vidas. E nós estamos vendo hoje alguns evangelhos que na verdade projetam mais os homens do que projetam ao próprio Deus. Um amigo meu chegou para mim e falou para mim assim: pastor Orley, eu tenho tantas promessas de Deus. Deus tem levantado tantos profetas, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. É muitas promessas, e eu fico questionando, pastor, quando que essas promessas de Deus vai se cumprir na minha vida? E a resposta é simples, irmão. Eu não sei se você tem muitas promessas de Deus, eu tenho. Eu não sei quantas palavras proféticas já foram lançadas sobre a sua vida, mas sobre a minha vida tem algumas palavras proféticas. Mas toda a palavra profética, ela vai se cumprir em Cristo. É nele. Quando as profecias, seja elas no que diz respeito à tua vida profissional, emocional, sentimental, familiar, espiritual, toda a profecia se cumpre em Cristo, irmãos. Então quando a palavra encontra o Cristo dentro de você, aí a promessa se cumpre. A palavra diz que havia uma mulher que durante 26 anos ela orava a Deus pedindo um filho. O nome dela era Ana, porque naquela época havia uma rival que também era casada com seu esposo, e aquela rival dava filhos e a Ana não. E Ana orava dizendo: Senhor, me dá um filho. Todo ano ela buscava a Deus: me dá um filho. Só que ela queria um filho para provar a outra que ela também era capaz, para provar a outra que ela também era uma pessoa que não tinha esterilidade. Mas quando que a sua oração mudou? Quando ela mudou o verbo. Quando ela começou agora a fazer uma oração mais, não, Senhor, me dá, não, Senhor, eu preciso de um filho. Mas se o Senhor me conceder, ao Senhor eu darei. Deus assinou embaixo, porque Deus não vai dar nada para a sua vida sem que o nome dele não seja glorificado. Então toda promessa precisa encontrar um Cristo dentro de você.
precisa encontrar um Jesus dentro de você, um Espírito Santo dentro de você, porque nós corremos um risco muito grande ao conhecer o poder de Deus, porque é uma responsabilidade. Muitas pessoas não sabem lidar com a graça e com os dons de Deus e estão se perdendo. Por isso que é necessário que um Cristo, o Espírito Santo, Ele esteja dentro de nós, para que as promessas de Deus encontrem o Cristo em nossas vidas. Até porque foi para isso que nós somos chamados. A palavra do Senhor declara que lá no livro de Atos, pela primeira vez, os apóstolos são chamados de cristão, que quer dizer pequenos cristos, porque ele andava como Jesus, falava como Jesus, se procedia como Jesus. A vida deles era a vida de Jesus. É por isso que nós lemos agora um texto, que Jesus agora voltando depois de Jerusalém, ele vê uma figueira cheia de folhas, e ele vai até aquela figueira para comer figos. Só que quando ele chega, só tem folhas, porque primeiro na figueira nasce o broto, depois nasce o fruto, e depois nasce as folhas. Então quando se havia folhas, era a certeza que também tinha fruto. E Jesus, quando vai até a figueira, percebe que ali na verdade tinha simplesmente uma aparência de quem tinha fruto, mas ao se aproximar, ele percebeu que era somente a aparência. Ele se indigna com aquilo, e ele ergue a voz e amaldiçoa, e vai embora. Só que depois ele volta, que é o texto que nós lemos, e quando ele está voltando, Pedro percebe que a figueira que ele tinha lançado a palavra de maldição tinha secado até a raiz. E Pedro aborda ele e fala assim: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, e secou até a raiz. Então Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta, ou talvez uma exclamação, mas faz uma afirmação, não sei. Fala assim: meu irmão, você crê em Deus? Eu não gosto de púlpito, irmão, aqui no meio do povão. Você crê em Deus? É uma pergunta que todo mundo crê, principalmente quem é religioso. Quem é que não crê em Deus? Você pode parar alguém na rua e falar assim: meu irmão, você crê em Deus? Ele fala assim: eu acredito, eu creio em Deus. A própria Bíblia diz que o próprio diabo, ele crê em Deus que estremece, porque ele acredita também que Deus existe. Mas nós temos que entender, irmãos, que crer é uma substância necessária que todo cristão tem que ter. Mas é necessário romper, muitas das vezes, níveis de fé, porque a nossa fé tem que ser crescente. Tem que ser crescente a cada dia. E de que maneira a nossa fé cresce? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu caminho na palavra, eu estou caminhando em um nível de fé totalmente diferente, porque a palavra, ela vai me revelar o poder de Deus. Eu vou conhecer quem Ele é, o que Ele pode, o que Ele é capaz de fazer. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo número 16, Paulo fala: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos, dos gregos. Porque se quer viver no poder, é só viver no Evangelho. Pastor, eu queria ser cheio do poder. Seja cheio do Evangelho, cheio da palavra de Deus, e ande segundo essa palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela nos leva a um nível maior. Não sei se vocês já observaram, mas lá em São Paulo tem uns caras que é muito louco. Tem uns caras lá que eles pegam um prédio de um lado e do outro, e eles estão colocando um cabo de aço, e eles começam a andar naquele cabo de aço, e vai andando para lá e para cá. O nível de fé cresce com algumas coisas. Digamos que você está vendo esse cara lá caminhando de um lado para o outro, aí de repente ele pega um carrinho de mão e ele coloca naquele cabo de aço e está lá conduzindo o carrinho de mão para lá e depois para cá. Aí ele desce, aí ele vai até você e fala assim: você acredita que eu sou capaz de atravessar com o carrinho de mão aquele cabo de aço de um lado para o outro? Você viu
a expressão que você vai falar para ele, a resposta é: eu acredito, porque você viu. Então você acredita. Aí ele fala para você: então se você acredita, vem comigo e entra dentro do carrinho de mão. Aí torna-se mais difícil, porque aí você vai ter que confiar. Tudo muda. E nessa noite, é esse nível que o Senhor quer nos levar. É de se perder nele. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas eu preciso confiar que o meu amanhã está tão certo na mão de Deus, e que aquilo que eu coloquei diante do seu altar há de se cumprir, porque isso é confiança. A Bíblia diz que nós que somos servos de Deus não podemos andar por vista, mas temos que andar pela fé. É um nível maior. Nós ouvimos agora há pouco o nosso pastor testemunhar de coisas que estão acontecendo, e isso acontece quando nós confiamos no Senhor. Você está diante de uma situação, fala: Senhor, as minhas forças se esgotaram, os meus projetos, os meus limites humanos, o meu conhecimento humano chegou até aqui, e aparentemente por essa ótica humana não há mais jeito nenhum, e a única opção que você vai ter é confiar em Deus. É você pegar uma criança de 2 anos e colocar numa laje, e o pai falar assim: filho, se joga. Você pode ter certeza, o filho vai se jogar, porque ele tem uma certeza tão grande que o pai vai o segurar. Você pega hoje uma criança de 10 anos, 12 anos, ela se acorda, toma café, ela vai para a escola. Quando ela volta, ela sabe que a comida está na mesa. Ela não se preocupa se vai ou não vai ter o alimento, porque há uma certeza tão grande, um cuidado tão tremendo que ela sente dos seus pais, que não há nela essa preocupação. E o Senhor declara na sua palavra dizendo: olha, não estejai-vos ansiosos pelo que haver de comer, beber, vestir, porque o vosso Pai que está no céu sabe de todas as coisas. Mas antes, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é nível de confiança, é totalmente diferente de um simples acreditar, de um simples ter um conhecimento na mente que existe Deus, que Deus é bom, que Deus faz. Esses dias eu estava num restaurante, esses dias que eu falo é um tempo muito distante, eu estava falando sobre curas, sobre milagres, porque eu acredito em milagres. Deus já me deu o privilégio de ver pessoas que tinham um estado crítico de câncer terminal, pessoas que decidiram acreditar, e o Senhor foi lá e pôs a mão. Deus tem me dado o privilégio de ver muitas coisas. E eu lembro que eu estava no restaurante falando sobre a mulher do fluxo de sangue, e aí terminando a reunião, a mulher me procurou e falou assim: pastor, eu queria que você fosse orar pelo meu filho. Eu falei: mas o que o seu filho tem? Ela falou assim: olha, tem 4 dias que ele está no chão, no colchão, porque ele não consegue se levantar. Eu falei: mas o que aconteceu? E ela falou assim: ele pesa 145 quilos, e o seu peso está afetando o seu osso. Aqui no Ceará a gente fala os quartos, né? Está afetando o seu fêmur. Ela falou assim: pastor, vai lá. Eu falei assim para ela: irmã, você crê que Deus faz milagre? Ela falou assim: eu creio, pastor. Então quando você chegar em casa, põe as suas mãos sobre o seu filho e ordena aquela doença e aquela enfermidade que desapareça do corpo dele. E ela falou assim: não, pastor, eu creio que Deus faz milagre, eu só não creio que Ele me usa para isso. E tem muita gente assim, que consegue enxergar Deus na vida de tanta pessoa, mas não consegue enxergar Deus na sua própria vida, porque é o mesmo Espírito, irmãos. A Bíblia diz que Paulo declara que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, porque o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo Espírito Santo que habita em você. O Deus que os poderosos homens dotados pela glória de Deus carregam esse peso é o mesmo Deus que está em mim e é o mesmo Deus que está em você. Ele não faz acepção de pessoas. E eu fui visitar o Jefferson. Eu falei: Jefferson, vem cá, meu irmão.
Você acredita que é da vontade de Deus que você esteja aí no colchão, no chão? Ele olhou para mim e falou assim: pastor Orley, se é a vontade de Deus que eu esteja assim, então eu não vejo diferença entre Deus e o diabo, porque só eu sei o que eu estou passando. Eu falei: porque eu não acredito, Jefferson, que é a vontade de Deus que você esteja assim. Eu falei: Jefferson, a palavra do Senhor declara dizendo: se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja-o com óleo, a oração da fé salvará o doente, e se este tiver cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Eu falei: Jefferson, a Bíblia diz e declara bem forte que porás as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Eu falei: Jefferson, a Bíblia também diz em Isaías capítulo 53 que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas somos sarados. Eu falei: Jefferson, você crê nisso? E ele falou assim: eu creio. Eu falei: então me dê suas mãos. Chamei os irmãos e vamos erguer o Jefferson. Erguemos o Jefferson, e quando ele ficou em pé, ele gritou: ai! Ele caiu no chão e ele falou assim: pastor, não minta para mim. Eu falei: eu não estou mentindo, Jefferson. É a Bíblia que diz que Jesus já levou as suas dores. É a palavra que declara que se você crer, você verá a glória de Deus. Não sou eu, mas Deus não está comunicando a palavra dele à tua carne. A tua carne está lançando uma informação para a tua alma, que existe algo anormal no teu corpo, mas Deus fala é ao teu espírito. É ali, meu irmão, onde ouvimos a voz de Deus. Eu falei: Jefferson, você crê nisso? Ele: eu creio. Eu falei: me dê suas mãos. E levantamos o Jefferson de novo. Quando nós colocamos em pé, ele aí ficou aí começou, porque ele decidiu acreditar na palavra de Deus. Eu não acredito, irmãos, que um homem é capaz de alguma coisa, mas eu acredito que Deus é capaz de tudo, porque a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Não há. Então o Senhor chega para Pedro, para os apóstolos, e fala assim: credes em Deus, porque é necessário crer. E ele começa a declarar dizendo: olha, porque eu vos digo que se disser a este monte, ergue-te daqui, vai para ali, e se não duvidar daquilo que você disse, vai acontecer. Algumas pessoas acreditam que a fé remove montanha. Eu cresci ouvindo essa palavra, que a fé remove montanha. Mas esse texto não está falando que a fé remove montanha. Está falando que a fé é uma substância necessária. O que ele diz é: você crer. Então, se você crer, fale a montanha, e não duvide daquilo que você está falando. Creia que vai acontecer, e acontecerá. A fé é a substância, mas o que vai mudar as coisas é o que sai da nossa boca, é o que sai do nosso coração. Pois a Bíblia diz que a palavra, ela tem poder para matar e para dar vida, para edificar e para destruir. Quantas pessoas que são pragmáticas. Eu conheci uma pessoa que ela era fatalista. Se você se aproximasse dela e falasse assim: irmã, eu estou com uma dor aqui no estômago, ela falava assim: vai, procura um médico, que pode ser uma úlcera. Ah, irmão, eu estou com uma dor tão forte de cabeça, ela já te mata. Olha, procura um médico, pode ser um tumor. Aí fala assim: ó, fulano tá tão mal, misericórdia, tem que correr porque vai que morre. Tem pessoas que é fatalista. Sabe aquelas pessoas que às vezes vai visitar um doente, e em vez de animar o doente, é o doente que anima a pessoa. Fala assim: olha, para aí, eu estou bem, para. Porque tem pessoas que não servem para visitar doente, porque em vez de levar uma palavra de vida, leva até sentença de morte. O Senhor pega um profeta no capítulo 37 do livro de Ezequiel e fala assim: mano, vem cá, vamos passear comigo. Eu vou te levar em um vale de ossos secos. E leva Ezequiel e fala: Ezequiel, aqueles vales podem viver? E Ezequiel fala: Senhor, só tu sabes.
E o Senhor diz: profetiza, profetize. E a Bíblia diz que ele profetizou segundo o que ouviu do Senhor. Se você crer que Deus cura, você tem que declarar cura sobre a sua vida. Irmãos, eu confesso que sou humano, sou sujeito a pegar qualquer tipo de doença. Sou humano, mas a doença pode até bater na minha porta, mas eu vou brigar com ela, porque eu não aceito doença na minha vida. Eu não aceito. Ela pode até bater, porque a questão não é a doença chegar, é de que maneira vamos lidar com ela. Porque se a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que cura, eu vou confiar na palavra. Se a palavra declara, meu irmão, que o Senhor é um Deus que já levou as minhas dores, eu vou ficar com a palavra. Eu vou resistir à doença. E a Bíblia diz: resisti ao mal, e o mal fugirá de vós. Eu não preciso estar doente, nem você precisa estar doente para viver. Mas pastor Orley, e os médicos são uma bênção. É Deus que dá sabedoria aos homens. Eu entendo disso. Mas quando o médico diz não, isso não quer dizer que o não do médico é o não de Deus. Porque a última palavra sempre vai ser a palavra de Deus. Enquanto houver fé nesse coração, enquanto houver uma certeza dentro de você, que ainda que a circunstância que você está vivendo hoje aparentemente pareça ser insolúvel, pareça ser uma circunstância de morte, de tristeza, de dor, de abandono, de rejeição, não importa qual é o quadro, nós estamos no lugar certo, porque Deus está neste lugar. Então se Deus está aqui, pode ter certeza, meu irmão, Ele marcou esse encontro conosco. Ele marcou esse encontro conosco. E se o Senhor nos trouxe essa palavra de fé, é porque existe algo dentro de você chamado fé, crença, confiança. E é através disso que já está dentro de você que Ele quer que você se desperte, que você se levante. Seja um homem e uma mulher de Deus, mas movido pela fé, acreditando em qualquer situação que Deus é Deus que supre todas as coisas. Eu lembro-me um dia que acabou um gás na minha casa, e naquele dia eu não tinha 10 centavos. Aí na época a mulher parecia uma goteira. E agora o que vai fazer? Vai pedir para seus pais? Vai pedir para os meus pais? Sabe aquela goteira que às vezes fica com a mesma coisa e você fica louco? Aí ela desceu para a casa da mãe dela na época. Eu peguei o bujão e fui orar. Eu falei: Senhor, eu não pedi para ser evangélico, foi você que foi atrás de mim. Eu não pedi para ser crente, foi você que me escolheu. E eu acredito em milagres. Eu falei: Senhor, um dia uma mulher não tinha nada, e o Senhor multiplicou o azeite dela e fez dela uma mulher de negócio. Eu falei: Senhor, olha, eu coloquei o bujão para cima. Eu falei: Senhor, olha isso, só tem cheiro, mas Tu és poderoso para soprar gás dentro desse bujão. Quando eu falei isso, aquele bujão caiu na laje, fez BAM. Cheguei, coloquei no fogão, e ela falou assim: e o gás? Eu falei: já está aí. Passamos 6 meses com aquele bujão de gás. Pastor, o que é isso? Provisão. É quando Deus sabe que aquilo que você não tem, Ele é capaz de te dar. Porque Ele entra onde você não entra, Ele faz o que você não faz, Ele tem o que você não tem, Ele pode o que você não pode. Nós só precisamos confiar nele, acreditar que Ele é capaz de todas as coisas. Então você tem a substância, você tem a fé, e a fé que você tem foi Ele quem te deu. Mas Ele quer que você se posicione pela fé. Você olha para uma situação e fala: eu creio, Deus, eu creio na Tua palavra, e lançarei a Tua palavra sobre isso. E mova-se nisso, irmãos. Quando a Bíblia declara perseverar na oração, é quando você vai orar, porque eu não consigo orar 2 vezes por um doente, irmão. Eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer isso.
Quando eu oro por um doente, eu oro crendo que Deus vai curar de uma tal forma que eu libero cura. Pastor, e se não curar, você vai orar de novo? Eu não vou, porque eu acabei de orar. E eu creio que Deus ouviu minha oração. Mas existe algo que não está nas minhas mãos, que é o tempo dele. Aí amanhã, vou orar de novo? Não. Amanhã eu vou confessar, eu digo: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei que ontem você me ouviu. E agora é só uma questão de tempo. O céu vai se abrir, o milagre vai acontecer. E no outro dia, pastor, se nada acontecer, eu estou lá do mesmo jeito. Eu falei: Senhor, para aquela causa tu sabe, eu já orei. É só uma questão de tempo. Aí você fala assim: mas pastor Orley, Daniel não orou 21 dias? Claro que orou. Mas quando o anjo veio, o anjo falou assim: Daniel, a sua oração já foi ouvida desde o primeiro dia. Daniel não sabia que a oração dele tinha sido ouvida desde o primeiro dia. É por isso que ele estava todo dia orando. Mas você já sabe que o seu Deus, quando você abre o seu coração para falar com Ele, Ele estará ao teu lado te ouvindo. Ele já ouve o seu clamor, Ele já ouve a sua oração. Pastor, e agora? É só uma questão de tempo, meu irmão. O que há de vir virá e não tardará. Eu sei que o tempo é uma coisa que nos machuca, que mexe com as nossas emoções, principalmente nesse processo louco desse mundo que nos leva a ter, sabe, aquela ansiedade ativa. Nós queremos as coisas para ontem, para agora, sabe, somos muitos imediatistas, é para hoje. E Deus sabe o tempo certo do milagre. Muitas das vezes faltando 45 segundos do segundo tempo. Aí teve ainda outro tempo, e aí acha que vai acabar, de repente a coisa acontece, o milagre vem. E por que Deus faz isso? Eu não sei. Mas geralmente é para que nós venhamos aprender a depender somente dEle. Depender dEle, confiar nele, acreditar nele. Tendes fé em Deus, porque eu vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem direito de abrir a sua boca e profetizar sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre tudo que estiver em sua volta. Você tem autoridade para isso. Se você crê que Deus é capaz de entrar, seja onde for, é simplesmente abrir a sua boca e declarar: Senhor, entra, porque eu creio que tu estás em todos os lugares. Então o Senhor pode ir. É liberar palavras, irmãos, é mover a fé, é andar segundo essa palavra que queima dentro dos nossos corações. E Deus quer levantar você para isso. Até porque você não foi chamado simplesmente por ser chamado. Você precisa manifestar Deus que está aí dentro de você. E Ele está aí para operar um grande milagre. Isso eu acredito piamente, eu acredito piamente. Eu tenho uma filha de 18 anos. E quando ela nasceu, a mãe dela foi fazer, como é que fala? Como é que fala acompanhar, Celane? É pré-natal, né? Pré-natal? Eu não sei. Aí, de repente ela volta chorando. Eu falei: o que aconteceu? E ela me mostrou um raio-x e falou assim: ó, a médica falou que a Júlia, ela tem uma bacia, é a nossa linguagem, né? Menor do que a outra. E quando ela crescer, ela vai ter que ter uma diferença no salto, porque uma perna dela vai ser mais curta do que a outra. E quando a mãe da minha filha falou isso para mim, meu irmão, eu fiquei com ódio muito grande. Ela chorando de um lado e eu bravo. Sabe aquele cearense retado, ô bicho, porque só Deus para suportar cearense, irmão. E eu fiquei muito retado. E eu esperei ela dormir. Eu fui até o berço da minha filha, eu coloquei as mãos. Eu falei: osso, me ouça. No nome de Jesus, você vai crescer de hoje para amanhã. E a minha filha será perfeita, porque ela não é minha. Eu recebi de Deus o direito de criá-la, mas ela pertence a Deus, e você não tem o direito de colocar a sua mão. No outro dia, chamei a mãe dela, falei: leve minha filha no médico, porque ela está curada. Ela: eu não vou pagar esse mico.
Eu falei: você vai pagar esse mico sim. E como você vai? Porque se você não for, o bicho vai pegar aqui em casa. Aí eu não sei se ela foi por medo do cearense retado, porque só Deus suporta cearense. E ela foi. E quando ela volta chorando de novo. E eu já estava bravo. Eu falei: o que foi? E ela falou assim: os médicos não entendem. O quê? Como que um osso cresce de um dia para a noite? Irmão, você tem que se revoltar contra as situações. Eu não estou te chamando para você lutar com Deus. A nossa luta é contra o diabo, é contra demônios. E nós temos tudo isso ao nosso dispor. O Senhor declara: eis que eu vos dou autoridade. Nós temos. Já pensou o pastor Leandro vindo? Qual é a rodovia mais longa aqui do Ceará? Daqui, é a 116 mesmo, né? Aí de repente lá vem o Leandrão, ó, no carrão. Conselho, viu, irmão? Antes de eu contar esse testemunho, mas conselho, porque tem um testemunho e tem um testemunho. Nós temos que entender que Deus é Deus que respeita leis. Quando você pegar uma rodovia e tiver uma placa 120 por hora, Deus está contigo até os 120. Se passar dali é por tua conta. Depois não fala: meu Deus, não. Deus estava em 120 por hora. Agora se você quis pisar o pé, o problema. Aí lá vem o Leandrão, mano. Pá! Quando ele menos espera, o guarda de trânsito: opa! Leandro, ele não freou o carro. Não é porque aquele cara, ele tem força para segurar o impacto do carro. É porque o nosso pastor reconhece que aquele guarda tem uma autoridade delegada pelo Estado, e que se ele ultrapassar, ele vai sofrer consequência. Da mesma forma, o diabo sabe que maior é o que está dentro de nós. O diabo sabe que há poder, porque tudo que Deus tem, tudo que Deus é e tudo que Deus pode fazer está atrás de um nome chamado Jesus de Nazaré. Por isso que ele fala: em meu nome, é no nome dele. A questão é que nem todas as pessoas sabem que tem essa autoridade. Irmãos, quem aqui tem cachorrinho? Porque hoje todo mundo tem um cachorrinho, né? Como é o nome do seu cachorrinho, irmãozinho? É Luna. É seu nome? O Diogo, ele tem a Luninha dele lá. Tá lá a Luna. Aí digamos que o Diogo vai pegar um ônibus para ir para o trabalho. Aí lá vem a Luna. E o Diogo: volta, Luna. E o Diogo: volta, Luna. Aí o ônibus chega. O Diogo tem que tomar uma atitude: volta, Luna. A força foi diferente. Eu já vi crentes. Pastor Leandro, tem uns crentes que é doido. Eu já vi crente, irmãos. O diabo possuiu uma pessoa e estava lá o crente: Satanás, sai por favor. Não machuca não. Não faz isso não. Eu amo tanto. Não faz, sai. Meu irmão, quem tem autoridade não pede não, ordena. É se deparar com o cão, porque o cão não brinca de ser cão não. Nós temos que entender que o diabo que nunca vai brincar de ser diabo. Ele só busca uma brecha. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então quando as situações, pula no peito, meu irmão, cai para cima. Você pode olhar para o diabo e falar assim: aê, capeta, você pode até vir quente, mas em Cristo eu estou fervendo. É isso, cara. Ai, pastor, o que aconteceu? Eu acabei de chegar na minha casa. O que houve? Eu encontrei, pastor, está lá uma tigela de barro, farofa, um frango, uma champanhe, um buquê de rosa. E agora o que eu faço? É uma macumba. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Eu gostei de uma postagem de um cara muito louco, que ele queria agradecer a um admirador ou uma admiradora secreta. E ele colocou no Face dizendo: eu não sei quem é você, se é homem ou se é mulher, mas eu quero te agradecer pelas flores, pela champanhe. Eu só não entendi o porquê do frango cru e da farofa numa tigela.
Mas eu quero agradecer a você que trouxe essas coisas. Isto é, ele não estava nem aí. Não está nem aí, meu irmão. Por quê? Porque nós somos cobertos pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, estão falando mal de mim. Nós temos um Deus que converte maldição em bênção. Ah, pastor, e agora o que eu faço? Eu sou um nada. Como que você pode dizer que você não é nada se você é filho e filha? Ai, pastor, eu não posso nada não. Como que você pode dizer que você não pode nada, se a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas nele, em Cristo Jesus? Você pode sim. Quem disse que você não pode vencer? Você pode sim. Quem disse que você não pode ser abençoado na sua família? Você pode sim. Quem disse que você não tem o direito de ser feliz? Você tem o direito de ser feliz sim. Porque quem te chamou tem tudo isso dentro de você mesmo. Fé, meu irmão. Guarde isso em teu coração. E pode ter certeza, coisas grandes vai acontecer. Mas não guarda ela dentro de você não. A fé é para ser manifestada. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Olomanchore caia subio mondere mandácia. Omamandore plocomondere manchore plasto que o mondere vassa mandaia sai. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Senhor Deus, eu te amo, porque verdadeiramente Tu tens sido Deus neste lugar. Eu te amo, Espírito Santo, porque essa pessoa que o Senhor nos trouxe a este lugar hoje, ela não é fruto de um acaso, ela não é um acidente. O Senhor é que a escolheu, o Senhor é que a chamou desde o ventre da sua mãe. E o seu histórico de dor, o seu histórico de tristeza não pode se comparar a tudo aquilo de coisas boas que o Senhor tem para dar à sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero confiar em Tuas mãos, Pai. Pessoas, Pai amado, que porventura nasceram, cresceram. Pessoas, Pai amado, que simplesmente conheceram tempos de dores, só conheceram tempos de amarguras, tempos, Pai, infelizes. São pessoas, Pai amado, que parece que tem mais motivo para chorar do que motivo para sorrir. São pessoas, Pai amado, que infelizmente sofreram perdas, sofreram danos, porque, ó Pai amado, foram vítimas de uma ação do mal. Mas nessa hora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Deus, dê ordem aos Teus anjos agora, Pai. Anjos ministradores. Anjos ministradores. Espírito Santo, faz tudo o que o Senhor decidiu fazer hoje. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor quebra o arco, corta a lança e queima carros no fogo. E fala ao nosso espírito dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre a sua família, serei exaltado sobre a sua casa, serei exaltado sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Eu serei exaltado sobre o seu esposo, sobre sua esposa, sobre os seus filhos. O Senhor declara: olha, aquietai-vos. Então somente parai e vede o livramento do Senhor vosso Deus, que hoje Ele estabelece sobre ti. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero bloquear, cancelar e anular toda ação de demônios contra a vida, Pai amado, da família, do esposo, da esposa, filhos. Pai amado, aonde o inimigo tem entrado, Pai, trazendo, Pai querido, o tabagismo, o alcoolismo, as drogas químicas, a prostituição. Deus amado, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai amado, todas essas cadeias sejam quebradas, todas essas prisões, grilhões, sejam despedaçados pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, se porventura, Pai, há em nosso meio pessoas que estão, Pai amado, sofrendo com o espírito de enfermidade, que se materializou em forma de uma doença, quer seja nos ossos, quer seja, Pai amado, na carne, na pele, no couro cabeludo, quer seja nos órgãos, Deus, sistemas imunológicos, Senhor,
sistema nervoso. Deus, do alto da cabeça à planta dos pés eu oro, pedindo ao Senhor, Pai, para que no nome de Jesus toda e qualquer doença e enfermidade caia por terra pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, cada pessoa que está aqui, Pai, está representando a sua família, está representando o seu lar, a sua casa. E o propósito, Pai amado, o Senhor conhece o propósito de cada um que tem no seu coração. Espírito Santo, honre a fé deste homem, honre a fé desta mulher, honra, Pai, essa confiança que este homem e esta mulher têm no Senhor. E abre, Senhor, a janela do céu e derrama sobre essa casa, sobre essa família, bênção sob medida, recalcada, sacudida e transbordante. E se nessa noite você crê que Deus trouxe essa palavra ao teu coração, eu quero convidar você a aplaudir a Jesus em nome do Senhor. Amém, é sua, amém. Chama uma pessoa que está ao seu lado.